aí pessoal, beleza? Aqui é o LFZ e hoje eu venho aqui com vocês falar de uma série que eu vi na Netflix e eu achei incrível, que é Love 101. Como eu falei, o vídeo hoje é sobre a série Love 101. Essa é uma série turca que chegou esses dias na Netflix e que eu simplesmente me apaixonei. Primeiro eu vou falar um pouco dela sem spoiler, só dando uma opinião mais por cima, e eu vou me aprofundar na parte com spoilers e eu vou deixar a minutagem onde começa a parte com spoilers se você não quiser ver a parte sem spoiler, quiser só saber uma opinião mais aprofundada. A série começa com uma trama bem descontraída. 4 jovens que só se metem em encrenca vão novamente para o conselho, porque nessa série você só é expulso do colégio se todos os professores concordarem em expulsar vocês. Na real são só 12, não são todos os professores, mas para dar uma noção. Se tiver só um voto contra a expulsão, eles não são expulsos. E existe uma professora específica que sempre vota contra a expulsão. E ela salva a pele deles. Logo depois eles descobrem que ela vai ser transferida. Então eles se juntam e juntam uma outra aluna, que é uma aluninha exemplar, perfeitinha, que adora o amor, para ajudar a juntar a professora com um outro professor para que ela não se mude, para que ela se case e fique nessa cidade. Algo interessante é que os 4 garotos encrenqueiros são totalmente cínicos em relação ao amor. Eles não acreditam no amor, eles têm todo aquele cinismo. E isso é muito interessante durante a série, porque enquanto eles começam num ponto, eles terminam num ponto totalmente diferente no fim da temporada. Eu acho que isso foi muito bem trabalhado para apenas 8 episódios. Eu nunca tinha visto uma série trabalhar tão bem a evolução de personagem como essa conseguiu trabalhar. Outro ponto importante da série é que ela tem a mensagem dela é sobre a autenticidade. É sobre que por mais que o mundo tente te tornar uma pessoa que você não é, você não deve aceitar isso. Você deve se rebelar contra isso, você deve ser você mesmo, custe o que custar. E eu acho que essa mensagem é muito bem transmitida durante a série. Eu acho que a série é muito boa em passar tantos sentimentos quanto a mensagem que ela quer passar. E é incrível isso. A série não tem pegação, ela não é elite, ela não é sex education pra ser puramente pegação, até porque a classificação etária dela é 12 anos, então ela nem poderia ser assim. Eu me apaixonei totalmente por todos os personagens, mas especialmente pelo Sinan. Ele é um personagem incrível, ele tem uma história que ela cativa você. Eu me identifiquei com ele, o que talvez seja um problema, porque ele é um personagem um pouco problemático. Vou falar disso na parte com spoiler. Mas eu não consegui não me apaixonar por ele, eu me apaixonei por ele, pela Ish, pela Eda, pelos outros dois que eu esqueci o nome, também me apaixonei. São todos personagens incríveis e muito bem trabalhados. E é basicamente como se eles pegassem a ideia de Clube dos 5 e fizessem uma série nesse estilo. E é o que eles fazem. É muito bom isso. A série também tem mensagem sobre o amor, sobre aprender a amar, porque esses jovens, ao longo do percurso, eles aprendem o que é o amor, eles aprendem o que é amar. Eles se tornam pessoas melhores do que eles eram antes. Mesmo que eles tenham feito isso, começado isso, por motivos totalmente egoístas, eles se tornam pessoas incríveis no final dessa jornada. E tecnicamente a série também é muito boa, a filmagem dela é muito da hora, as músicas, o jeito que eles colocam as músicas no momento certo é simplesmente genial.
E ela é uma das poucas séries que eu falo que eu dou 5 estrelas e ela entrou nas minhas favoritas. Agora, falando um pouco da série com spoilers, eu tenho que começar falando como a Ishi e o Sinan são um casal bonitinho. Sabe, o Sinan é um personagem bem complicado por causa de toda a história dele ter sido basicamente abandonado pelos pais e morar sozinho. E que os pais demonstram em muitos momentos não dar a mínima pra ele. Me cativou muito e... Sabe, eu não consegui não amar e não ter vontade de abraçar esse personagem e falar, vai ficar tudo bem. Ele é um pouco grosso com a Ishi às vezes e é porque ele tem medo de que as pessoas se aproximem dele. E isso é muito bonitinho. Inicialmente, os personagens não se dão tão bem. Sabe, eles têm inclusive uma briga no começo que quase faz eles desistirem do plano, mas no final eles conseguem. Uma coisa que eu acho muito interessante na série é que o Sinan a todo momento tá lá, eu não ligo, mas ele se importa tanto, ele faz tanto pra isso dar certo. Ele é quem mais se arrisca, quem mais faz umas loucuras e no final, se não fosse ele, os planos iam dar errado desde o início. Ele não é o único responsável pelos planos dar certo, claro que não, mas ele é o responsável por inicialmente unir os professores. Agora, quando a série foi andando, a gente foi vendo as relações desses personagens, uma coisa tão linda. A amizade que eu achei mais interessante que se formou ali foi entre a Eda e o Sinan. O Sinan e a Eda, eles foram quem mais tiveram conversas sobre o amor, sobre a vida, sobre quem eles eram, sobre se isso ia dar certo. E foi muito bom isso, foi muito bom ver os dois juntos. E sobre o arco, agora o que eu mais quero falar é sobre aquele arco final dos 2 últimos episódios. O que leva ao último episódio, aqui no episódio 7, tem uma luta. Quando uns babaca foram lá querer bater no Keiren, por causa da Eda, porque a Eda se apaixonou pelo Keiren e... Eu tô falando Keiren, mas eu acho que eu tô errado. Aí eles foram lá bater no cara 5 contra 1. Aí eles foram no laboratório novo fazer isso com ele. Aí quando eles estavam batendo nele, vai chegando o pessoal, é uma luta linda, sério. É uma das melhores cenas de luta que eu já vi em uma série adolescente assim. Perdendo apenas, eu acho, pra luta no final da temporada, da segunda temporada de Cobra Kai, que é também outra coisa genial. E as consequências disso me deixaram muito puto. Os alunos que começaram a briga não tiveram nenhuma consequência. Aí eles, simplesmente por preconceito daquele diretor, quase foram expulsos e queriam que eles pedissem desculpa na frente de todo mundo. E outra coisa linda é aquela cena das desculpas, né? Onde eles não pedem desculpa porra nenhuma porque eles não são obrigados. Eles vão lá, são autênticos e falam, eu não me arrependo. Ou fazem um discurso, ou falam da roupa do diretor. É muito da hora. Agora sobre as teorias do final da temporada, do que aconteceu ali, eu tenho algumas. Na real só tenho uma e ela é triste, ela é bem triste. Na real são algumas. Daí eu chego lá. Primeiramente eu vou explicar a situação. Durante a temporada nós acompanhamos a Ishi na antiga casa do Sinan e a gente vai vendo ela ali e... Deixa eu explicar a situação. Nós acompanhamos durante a série a Ishi na antiga casa do Sinan. Ela tá arrumando tudo para um almoço porque ela chamou todo mundo. Por carta, porque nos anos 90 eles não tinham celular uns dos outros e claramente aconteceu alguma coisa muito ruim que separou todo o grupo. E é isso. Ela vai, aí tem um ponto que a Eda chega. Agora, o que eu acho dessas cenas? Primeiro, eu acho que um dos meninos está morto. E não é o Osman. É o Keiren
ou o Sinan. E vamos lá as teorias de quem eu acho que possa ser. Primeiro, eu acho que pode muito bem ser o Sinan, porque eu sei que não é o Osman. Porque se você pausar a cena no momento certo, dá pra ver o nome do Osman em uma das cartas, então corta ele. A Eda também recebeu, sobram dois. E eu acho que é o Sinan, porque quando a Eda chega com aquele quadro antigo que a Ishi gostava, a Ishi se derrama em lágrimas, como se algo muito triste tivesse acontecido. Então é por causa desse quadro, mais o fato disso, que eu acho que foi a Ishi. E poderia ser o Keiren por causa do jeito que a Eda se sente mal, a Eda chora, chora, chora no final do episódio, e isso te deixa meio... Por que será? Por que ela tá chorando tanto? Mas se você parar pra pensar, pode sim ser que seja o Keiren que tenha morrido. Ela pode sim estar triste por causa disso. E ela vai ser a causadora do que quer que aconteça com o Keiren ou com o Sinan, porque ela fica muito triste, ela fica falando por que a Ishi fez ela reviver isso. Então, ela é a culpada, tá muito claro isso pra mim. E porque eu acho que mesmo com essa choradeira, eu ainda acho que possa ser o Sinan. Porque durante a série, a Eda foi quem ficou mais próxima dele. Tirando a Ishi, a Eda, em questão de amizade, foi a pessoa que ficou mais próxima do Sinan. Então eu acho sim que, ainda que ela tenha chorado mais que a Ishi, possa ser o Sinan e não Keiren quem morre, ou acontece alguma coisa. E por que o outro tá na cadeia, isso sim é um grande mistério. Será que um matou o outro por acidente? O que será que aconteceu com eles? Outra coisa pode ser que a Eda tem alguma culpa e pela morte, por exemplo, do Keiren, e o Sinan assumiu a culpa, alguma coisa assim. E eu realmente não sei o que pensar sobre o porquê o cara tá na cadeia. É realmente um mistério, mas eles eram todos problemáticos, então qualquer um deles faz total sentido. E é isso, essa é a minha teoria. Eu também acho que pode ser que a série mostrou só 3 cartas, só pra fazer questão da gente ficar nessas noias de teoria e no final não ser nada. Claro, alguma coisa de ruim aconteceu entre eles, alguma coisa bem ruim aconteceu ali. Mas não dá pra saber o que é. E é isso, Netflix, renova essa série, por favor, nunca te pedi nada, e virou uma das... É a minha série adolescente favorita, tá no meu coração. E é isso, espero que tenham gostado.